Agora vamos continuar o culto com a palavra de Deus. Por favor, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso 9 ao verso 21. Romanos 12, a partir do 9 e até o final do capítulo. A palavra diz assim: o amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que perseguem vocês, abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus. Pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque, fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Essa é a palavra de Deus. O serviço pactual dos santos é a mensagem desta noite, é o tema da mensagem desta noite. Serviço é uma das coisas mais complicadas entre os seres humanos. Está no âmago de muitos relacionamentos, quase todos, na verdade, e pode dar ideias erradas a respeito das pessoas. E com o mundo à nossa volta, sofrendo todos os efeitos da queda, e também esquecendo aqueles valores que nós mencionamos hoje de manhã, como bondade, verdade e beleza, a gente precisa ser lembrado que um lixeiro, por exemplo, não é alguém que gosta de sujeira, é alguém que gosta de limpeza. O médico não é alguém que gosta de doença, é alguém que gosta de saúde. O soldado não é alguém que gosta de violência, como muitas vezes os filmes querem mostrar. É alguém que gosta de paz. E assim por diante. Sim, você vai encontrar numa e noutra situação, você vai encontrar os exageros, os erros provenientes da queda, mas a verdade é que por causa da redenção, você vai ver que as pessoas muitas vezes estão trabalhando, estão fazendo, estão servindo, porque elas querem realmente causar o bem ao outro. Querem que o efeito do seu serviço seja bom para o outro. Você pode ver isso, por exemplo, na forma como você trata um garçom. Trabalhando décadas no centro da cidade, almoçava muito em restaurantes. E às vezes via como pessoas tratavam mal um garçom, uma garçonete. Uma pessoa que está trazendo a sua comida, né? Tem pessoas que tratam tão mal, reclamam tanto, que você fala assim, esse cara, essa moça, já deve ter comido um monte de comida cuspida por aí. Está erro de um lado e do outro nisso, né? Mas a verdade é que tem muita gente que acha que aquela pessoa que está ali é um pobre coitado. É só uma pessoa miserável, que não alcançou nada melhor na vida. E eu me lembro de algumas pessoas, porque o meu costume é almoçar nos mesmos restaurantes. Eu geralmente não mudo de prato num restaurante. Eu mudo de restaurante e o garçom já sabe qual é o prato que eu vou comer. Por causa disso, eu fazia amizade com eles. Eu sabia nome, eu sabia situações de família, eles sabiam que eu era pastor. E você viu o desejo de servir. E mesmo em algum que talvez não tivesse com um dia muito bom, só o modo de você tratá-lo já fazia com que ele agisse diferentemente. Uma pessoa que alivia o dia dele, uma pessoa que entende que ele está ali lidando com várias pessoas diferentes ao mesmo tempo. O modo como você trata um garçom diz muito a seu respeito. E às vezes você vê crentes que agem como se não fossem crentes. Eles acham só que têm o direito. Aliás, nós vivemos na época do direito sem deveres, né?
todo mundo tem direitos. E interessante, eu já vi um crente, ou pelo menos assim a pessoa se dizia, defender essa atitude, dizendo, mas outros que estão em posições superiores também não cumprem seus deveres. Então, a questão é essa. Se um erra, vamos todos errar. Eu me lembro de Dona Irene, minha mãe, que já se encontra com o Senhor, dizendo assim, então, aquela educação antiga, né? Então, quer dizer que se teu colega pular da ponte, você pula também. Era clássico ouvir isso de vez em quando dela. Mãe, mas o fulano está fazendo. Ah, então se ele pular na frente de um ônibus, você pula também. São lições que você nunca aprende, mas porque a imagem fica na cabeça, entendeu? O ônibus, a ponte, não, é melhor voltar, é melhor não fazer. Mas era assim que essa pessoa desculpava ou justificava essa atitude. Vivemos numa época de mimimi. Não é a expressão para dizer? De gente que reclama porque quer direitos, direitos e direitos, não quer nenhum dever. E muitos crentes agem assim. Eu tenho direito, eu estou pagando. Não se lembra de Paulo dizendo, por que vocês não sofrem antes o prejuízo? Não posso. Eu sou crente, mas não sou bobo. Não, ninguém está perguntando, eu pedindo para você ser bobo. Não existe isso, não. A fé cristã, pelo contrário, você continua sendo aquele que precisa amar a Deus com o entendimento. Não tem espaço para ser uma pessoa tola, para ser uma pessoa idiota. Me perdoa a expressão. Mas há muito espaço para você exercer compaixão, exercer benevolência e, muitas vezes, receber o prejuízo. O serviço fala muito. Eu já tive, infelizmente, a experiência de estar muitas vezes no hospital. Os irmãos sabem o problema que eu enfrento. De vez em quando eu sei que vou estar no hospital. Desde cedo eu aprendi. Você trata bem o enfermeiro. O médico é o doutor, não é? É aquela pessoa que a gente chama de doutor e tal. Né? Mas é o enfermeiro que cuida de você. É a enfermeira que está lá, furando a sua veia. É ela que está cuidando de você em todos os aspectos. Você tem que tratar bem, na verdade, a todos, mas a gente tem o costume de tratar mal aqueles que a gente julga inferiores. Né? A gente faz essa rotulação. A Bíblia tem outro ensino para nós. Principalmente quando a base do nosso serviço é a mesma base da nossa comunhão. A comunhão prazerosa que o Salmo 133 nos mostrou essa manhã, a base do nosso serviço é o pacto, é a aliança. É por isso que você não presta melhor serviço a um do que ao outro, não. Você presta o mesmo serviço, porque o pacto, a aliança é a base. E a gente precisa estar atento a isso. No texto que a gente tem, o apóstolo divide esse texto, aparentemente, assim eu entendo, em dois tempos, porque você sabe que ele vai falar aqui do serviço cristão. Paulo terminou a primeira parte de Romanos, evidentemente você reconhece uma divisão clara em Romanos, até o capítulo 11, primeira parte, do capítulo 12 até o final, até o capítulo 16, uma segunda parte. Aquela primeira parte, Paulo faz uma grande exposição do que é o Evangelho. Nessa segunda parte, ele aplica esse Evangelho à vida das pessoas. Meu irmão, não tem prática sem teoria. Não tem prática cristã sem doutrina. Quando a pessoa sai para praticar sem ter a base doutrinária, ela geralmente pratica coisas que não são cristãs, mesmo dentro da igreja. É por isso que você vai ver práticas estranhas, às vezes, hoje na igreja. Você vai ver práticas judaicas. Alguém botando um menorá, alguém colocando um shofar para ser tocado. E tinha um grupo aí também que cantava de costas para o pessoal, olhando, porque eles diziam que é assim que se faz no templo, ou se fazia no templo judaico. Não, nós não temos num templo judaico. Na verdade, nem esse templo aqui faz parte do nosso culto. Ele não é elemento de culto. Jesus acabou com isso. Cumpriu tudo que tinha que ser cumprido na cruz e nos libertou para entrar no Santo dos Santos, aonde quer que a igreja esteja. Mais do que isso, aonde quer que um único crente esteja. Então, libertos dessas coisas assim, podemos nos prender a outros, né? Então ele faz essa exposição da prática, da vida cristã, fundamentada em toda a doutrina do Evangelho que ele havia antes exposto. E depois de falar, primeiramente, dos dons que são distribuídos dentro da igreja, para o crescimento da igreja, e aqui, embora não seja esse o tema da mensagem de hoje,
não são os dons espirituais, vamos nos lembrar, meu, dom não é dado a indivíduo, dom é dado à igreja, para crescimento, para aperfeiçoamento do grupo da igreja. Os dons se expressam nos membros da igreja, mas não são dados ao indivíduo para que ele se aproveite daquilo de alguma forma, não. Se o dom dado pelo Espírito não está sendo usado para crescimento da igreja, não serve para absolutamente nada. Nem aquele negócio de você dizer que ora em línguas, ora sozinho. Paulo não está argumentando dizendo, olha, só ali que vai prestar, não. Isso é quando a gente tira do contexto, né? E o que o Paulo está dizendo ali é, irmão, se você não está usando para a igreja, não está servindo muito. Se só você é edificado, não é esse o propósito do dom. Depois de expor isso, Paulo vai aplicar isso também. Então, você não espera falar em línguas, expulsar demônios, como se isso nem está na lista de dons de nenhuma parte da Bíblia, embora elas não procurem ser exaustivas. Você não está procurando dom milagroso para se usar aqui dentro da igreja. Ele é usado em todo o ambiente da igreja. Não é só no momento de culto. Eu não uso meu dom pastoral só quando estou no púlpito. Posso dizer que, se você for contar o tempo, eu uso mais tempo fora do púlpito do que no púlpito, embora eu entenda que esse aqui seja a principal função pastoral. Então, Paulo vai aplicar isso agora. E ele começa, na primeira parte, a falar do serviço pactual dos santos para os de dentro. Depois ele vai falar do serviço pactual dos santos para os de fora. Então, aqui, para começar, vamos ver essa primeira parte. E eu vou fazer isso apontando 3 coisas nessa primeira parte, que vai de 9 a 13, que é o serviço aos de dentro, né? Versículo 9, a primeira coisa que você tem que guardar aqui, se você quer amar bem, então você tem que odiar bem. Se você não vai odiar bem, você não vai conseguir amar bem. O texto diz, o amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal e apeguem-se ao bem. A palavra por trás de odeiem aqui, ela é mais intensa do que odiar. Ela, na verdade, significa abominar. Algumas versões traduzem como abominar. Abomine o mal. Você quer amar sem hipocrisia? Você quer amar bem? Então você tem que odiar bem. Você tem que odiar aquilo que Deus odeia. Você tem que odiar o mal e se apegar, se agarrar ao bem. É o começo para você começar a servir a qualquer pessoa, inclusive aqueles dentro de casa. A parte B desse versículo, odeiem o mal e apeguem-se ao bem, ela é praticamente um esclarecimento da parte A. O amor seja sem hipocrisia. E a palavra aqui é essa mesmo, sem hipocrisia é uma única palavra no grego, de onde vem a palavra hipócrita. Tem aquele azinho que significa uma negação, uma negativa em grego. E você deve lembrar que a palavra vem do teatro grego, onde o ator, o Hipócrates, o Hipocrates, usava uma máscara, porque você sabia que não era ele mesmo ali. Essa é a figura da hipocrisia. O que Paulo está dizendo aqui é que se trata de uma rejeição deliberada ao tratamento diferenciado entre irmãos. Com a mesma pessoa, você fala e age sempre do mesmo jeito, e não de formas diferentes. Você não muda o seu discurso, você não muda o seu modo de agir com uma pessoa em cada situação para você ficar bem, para você evitar responsabilidade, para você não prestar contas. Com pessoas diferentes, você não tem preferências ao lidar com essa ou com aquela, com aquele ou com aquela, com esse que você conhece há mais tempo, com aquele que está chegando agora. Você age pactualmente, sem hipocrisia. Então, o ponto aqui é o seguinte, sua atitude é de rejeição deliberada. Não é algo que te acontece, é algo que você faz. Você rejeita e odeia o mal que vem dentro dos relacionamentos, porque esse vai ser o contexto, como você já vai ver, e você aí ama sem hipocrisias. Mas tem que ter essa decisão. Não acontece por acaso. Desconfie de todo relacionamento muito fácil, que vai muito fácil. Não quer dizer que todo que simplesmente acontece, né? Tem pessoas que você gosta delas assim rapidamente. Né? Isso não é errado, não, mas desconfie sempre. Porque a verdade é que você não conhece a pessoa. E dentro da igreja, nem é isso que vai reger realmente o que você faz, como você trata as pessoas, mas o pacto, a aliança que existe dentro da igreja.
Então, se você quer amar bem, você tem que odiar bem, odiar o mal e se apegar ao bem. Se você quer amar bem, a segunda coisa, você tem que servir bem. Tomada a primeira decisão, agora você está livre para servir. E você vai servir a Deus e você vai servir aos homens. E como é que Paulo fala aqui? Amem uns aos outros com amor fraternal. Bonito isso, amor fraternal é amor de irmãos. A palavra fraterno é relativa a irmãos, não é? Mas Paulo continua, quanto à honra, vamos esclarecer o que significa isso, quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Você vai servir a Deus e você vai servir aos homens. Não há como servir a Deus sem servir aos homens. Mas há como servir aos homens sem servir a Deus. Você viu isso quando a gente falou no outro domingo sobre temor de homens. É possível você servir a homens sem servir a Deus. Mas se você serve a Deus, você vai servir a homens, você vai servir a seres humanos, você vai servir a pecadores. Foi o texto que nossa irmã leu no começo do culto. Quando nós amamos uns aos outros. Quando isso acontece, é nesse processo que o amor de Deus é aperfeiçoado em nós. Está lá na primeira carta de João, no capítulo 4, que foi lido aqui logo no começo. Então não tem como você amar a Deus sem amar ao outro. Você vai amar os de dentro e você vai amar os de fora, como nós vamos ver daqui a pouco. Você viu também que existe sim um lugar para preferência. Eu falo o tempo todo, né, que não pode haver preferência, mas existe um lugar para preferência. Tem a preferência boa, que é a preferência de mais honra para o outro. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. É o único lugar onde cabe ter preferência. Eu não posso dar preferência a esse e servir a esse melhor do que aquele. Mas eu posso, sim, dar preferência a todos em honra. Considerar os outros em honra superiores a mim mesmo. É isso que eu devo fazer. Se você pensar bem, foi exatamente isso que Jesus fez. Abandona sua glória celestial, encarna, toma sobre si natureza humana e vira servo. Se transforma em servo. Dá preferência aos outros. Mesmo para os discípulos dele, ele vai lavar os pés dos discípulos, para mostrar a eles como é que o líder, como é que o mestre age dentro da comunidade da aliança, dentro da comunidade pactual. Então, tem lugar para preferência, como você viu. Não existe, porém, lugar para preguiça. Bons serviços exigem dedicação, zelo, primeiramente ao Senhor. E você lembra, se você vai servir ao Senhor, você vai servir aos homens, aos seres humanos, aos pecadores. E não tem lugar para preguiça aqui. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Bem direto. Meu irmão, você não vai desenvolver serviço ao outro esperando o outro chegar até você. Você não vai desenvolver serviço ao outro se você fizer escolhas, seleções de a quem você serve. Eu sirvo a esse, mas não sirvo àquele. Os irmãos que são membros dessa igreja, que já participaram de retiro com a gente aqui, não é? Você sabe que um dos nossos princípios de retiro, de passeio, qual é? Fazer o retiro do outro o melhor possível. Não é fazer o meu retiro. É porque eu tinha na minha história, como membro de igreja, participado de muitos passeios e retiros, onde as pessoas corriam para pegar o primeiro lugar para elas, para pegar a melhor cama para elas, para pegar a comida logo primeiro. Você vê que nada disso acontece nos nossos retiros, nos nossos acampamentos, nas nossas saídas. Porque isso não é bíblico. E se você não vai ser bíblico lá no acampamento, não tem como você ser bíblico aqui no culto. Isso é aplicação prática do serviço cristão também. Então não tem lugar para preguiça, vai exigir sempre mais de você. E você primeiramente vai ser dedicado ao Senhor para então poder ser corretamente dedicado aos homens. A terceira coisa é a descrição do serviço prestado fraternalmente, ou seja, aos irmãos. Demonstra a necessidade de treino, de dedicação e de perseverança. O zelo, na verdade, engloba tudo isso. Treino, né? Prática, é prática de serviço, irmãos. E dedicação, porque você vai precisar fazer aquilo com apego, senão você desiste.
E essa dedicação produz a perseverança. O que Paulo vai falando aqui adiante? Alegria, paciência, perseverança, socorro, hospitalidade. Todas essas coisas. Se não, vejamos, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Você notou? Tem esperança, tem tribulação e tem oração. E tem uma atitude para cada uma dessas coisas, junto com seus irmãos. Isso aqui não é você fazendo com você, não. É você fazendo com o outro. Alegre-se na esperança que o outro tem. Seja paciente na tribulação do outro. Persevera na oração junto com o outro. Porque é isso que você está fazendo, que você está tratando o outro. Você está pondo em prática o que ele disse, o amor fraternal. Ela não está falando aqui de santidade individual, de crescimento individual, mas de serviço ao outro. Acabamos de ver o testemunho do nosso irmão aqui. A gente se alegra e a gente chora. Então, a gente vê a esperança com alegria e a tribulação vem, a gente se torna paciente. E a gente se torna perseverante na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade. Eu não preciso, graças a Deus, falar sobre isso nesta igreja. Ajudem a suprir a necessidade dos santos, porque esse é o testemunho da nossa igreja. Irmãos, não é errado você dar glória a Deus por causa disso, não. É por isso que hoje de manhã eu disse, não posso concordar com um cara que fala a igreja é lugar de hipócrita. Porque eu faço parte de uma igreja onde pode haver ex-hipócritas. Aonde pode haver, e há, com certeza, pessoas que lutam com esse pecado, como pessoas que lutam com vários pecados. Mas se você vier para cá dizer que essa igreja é uma igreja de hipócrita, eu vou dizer, você não conhece a igreja, você não conhece o evangelho, e você não conhece Jesus. Porque Jesus não pega o hipócrita, bota aqui dentro, e ele continua com a máscara. Ele tira a máscara e reveste com a justiça dele. Não pode haver igreja com hipócrita, só com ex-hipócrita. E aqui a gente tem uma igreja que abençoa os outros. Esse irmão não é o primeiro, graças a Deus não vai ser o último. Eu mesmo já fui abençoado muitas vezes. Dessa forma, supre-se as necessidades e pratica-se a hospitalidade. Você sabe que nesse tempo, quando Paulo escreveu isso, a hospitalidade, e na cultura do Antigo Oriente Próximo, como é até hoje, hospitalidade é alguma coisa assim, tipo, sagrada. Sentar-se à mesa, comer do mesmo pão quando você é recebido, é como se você fizesse parte da família. Receber alguém em casa, dar guarida a alguém, é demonstração de comunhão. Isso é tão sério que João vai dizer, olha, se alguém vem e não traz essa doutrina, não coma com ele. Você não pode ter comunhão com essa pessoa. Você não pode dizer-se conivente, participante da falsa doutrina, da heresia, do ensino que se afasta do Evangelho, a Igreja de Deus. É por isso que o apóstolo do amor é tão radical com relação a isso. Ele toca no ponto da hospitalidade, quando ele fala em comer. Comer não é sentar-se no banco do fast food, não, irmão. Sentar-se à mesa dentro dessa cultura aqui era muito mais que isso. Um dos crimes mais hediondos que poderia acontecer nessa época, e na época do Antigo Testamento, é você sentar-se à mesa, comer com a pessoa e depois roubar ou matar aquela pessoa ou alguém daquela casa. Uma das coisas mais hediondas. Então tinha esse sentido de sagrado, esse sentido de algo santo, de algo separado, de algo especial. Aí isso continua acontecendo quando, hoje, não é da nossa cultura abrir a casa simplesmente, embora muitos irmãos façam isso. E hospedamos pessoas. Eu gosto de hospedar pessoas. Dá muito trabalho, minha esposa reclama muito. Mas ela também gosta. É bom ter as pessoas lá. Nossa cultura não é exatamente como essa, mas a hospitalidade ainda acontece. Talvez quando você vai na casa do outro, quando você enche a geladeira do outro, é porque o seu coração já recebeu essa pessoa. E nós temos que fazer isso com todos, irmão. Sem discriminação, sem seletividade. Então, esse serviço, esse tipo de serviço todo aqui, ele exige treino, ele exige dedicação, ele exige perseverança. Você começa meio sem jeito, mas você vai pegar o jeito.
e vai se dedicando e perseverando nisso, e a bênção de Deus flui através de você e através da igreja para várias pessoas. Verso 14 em diante, o serviço aos de fora. Vamos lembrar aqui que tudo que a igreja faz sempre, invariavelmente, nessas duas áreas, aos de dentro, aos de fora. Ou ela está equipando os de dentro, ou ela está evangelizando os de fora. Tudo, irmão. Tudo que você me disser que uma igreja faz, ou diz respeito a quem está dentro, e a equipagem dos santos, ou diz respeito a quem está fora, e a evangelização, a aproximação dessas pessoas do evangelho. O serviço aos de fora não exige menos que aquele feito aos de dentro. Na verdade, tem tudo a ver com a missão da igreja no mundo. Tudo a ver. Versículo 14, primeira coisa, abençoar perseguidores. Abençoem aqueles que perseguem vocês. Não, nós vimos aqui a igreja perseguida, dói o coração, eu fico pensando, como Rômulo orou aqui, logo após, eles vão entrar na minha casa, eles podem abusar da minha mulher, eles podem abusar das minhas filhas, eles podem matar. E irmãos nossos têm sofrido isso. Mas esses irmãos são seguidores de Jesus, discípulos dele, eles não levantam a voz dizendo, Senhor, amaldiçoa. Você acha que só Jó respondeu a Deus daquele jeito? Só Jó respondeu às tentativas de que ele abandonasse Deus daquele jeito? Não, irmão, tem muita gente respondendo exatamente como Jó respondeu. Muitos cristãos, são 340 milhões, é muito mais do que a população do Brasil. Hoje, 340 milhões de cristãos sofrem algum tipo de perseguição, das mais dissimuladas àquelas mais severas. Os discípulos de Jesus não amaldiçoam, os discípulos de Jesus não digam que o Senhor te leve para o inferno. Eu oro pelos políticos desse país, eu não peço que Deus os mate e os mande para o inferno. Eu peço que Deus os retire da posição deles se eles não se arrependerem. Mas peço que Deus lhes dê arrependimento para a salvação. Nenhum crente pode fazer diferente. Você pode ter sérias reservas contra qualquer pessoa. No cenário político isso acontece muito. Mas você não pode desejar, senão, o arrependimento de pecados e a fé salvadora como bênção para aquela pessoa. Homens e mulheres de Jesus têm feito isso ao longo do tempo. Têm falado as mesmas palavras que o nosso mestre falou na cruz. Senhor, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Cada vez que um crente diz isso, Satanás leva uma bofetada no rosto, assim como levou quando Jó disse, receberíamos o bem de Deus e não receberíamos o mal. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Isso que traz glória a Deus. Então você não amaldiçoa, você abençoa. Ele repete para ficar enfático, abençoem e não amaldiçoem. No versículo 15, alegrar-se na alegria deles. Eu poderia dizer dos terceiros, porque eu sou o primeiro, a primeira pessoa, a segunda pessoa é a igreja, com quem eu estava agindo antes aqui, servindo. Agora vamos falar dos terceiros, dos que estão lá de fora. Alegrar-se com a alegria deles. No versículo 15, alegrem-se com os que se alegram. E chorem com os que choram também. Chorar na tristeza deles. Só que o crente não se alegra simplesmente. O crente não dá um cumprimento simplesmente por causa de um não crente que alcançou alguma coisa. O crente dá um jeito de fazer com que, de alguma forma, aquele não crente dê glória a Deus. Não, vai ser difícil. Você não vai conseguir dar uma aula de teologia e botar a Bíblia para ele, e ele não tem o Evangelho transformando o coração dele. Mas você pode chegar simplesmente, botar a mão no ombro de qualquer pessoa. Você tem visto como Deus tem sido misericordioso com você. Você tem visto como Deus te abençoou para isso. Às vezes ele não entende isso. Não, ele não vai entender. Como eu disse, uma das grandes diferenças é que o crente dá a glória a Deus. E quando você se alegra com os de fora, você pode prestar um grande serviço, não somente participando da alegria, mas fazendo com que aquela pessoa talvez comece a perceber que o que ela tem foi dado por Deus. Você lembra de Paulo, pregando na região de Listra, de Derbe? Eram cidades interioranas, não eram como Atenas, não eram como Corinto, eram cidades do interior. Aquele pessoal não tinha
uma sinagoga, não tinha um pano de fundo judaico, não conhecia nada disso. Como é que Paulo prega? A gente chama isso de pregar o evangelho com a Bíblia fechada. Porque não vai adiantar você abrir num primeiro momento. O que é que ele faz? Olha, o pessoal vem para oferecer um sacrifício, pensando que eles são deuses, que eles haviam curado uma pessoa. Paulo diz, não, nós queremos desviar você disso aí, que vocês estão fazendo, para aquilo que vocês não perceberam, mas que está acontecendo. Esse Deus que nós viemos pregar é o que tem abençoado vocês, é o que tem dado estações frutíferas, inclusive é o que tem enchido o coração de vocês de alegria. Deve ter olhado assim, como? Não é isso aí que vocês estão pensando, não. É o Deus que nós viemos anunciar. Ele não ficou sem testemunho total. Porque todas essas manifestações que século após século vocês vivenciaram, era Ele em oculto, preservando a vida de vocês. Mas não somente preservando, Ele também dava alegria, Ele dava prazer a vocês, porque só Ele é fonte de verdadeiro prazer. E você está prestando um serviço, direcionando a alegria daquela pessoa para o lugar certo. Você pode estar, no mínimo, ajudando uma pessoa a não cometer o erro de Nabucodonosor, de chegar lá diante da Babilônia e dizer, eis a grande Babilônia que eu construí, que eu levantei com o meu poder, com a minha capacidade, e 2 minutos depois ele estava comendo capim. E não era pela raiz, não. Estava ali como um animal. No final daquele período, 7 anos que ele passou ali, ele, Senhor, agora você que é o Deus dos céus. Quando você ajuda um não crente a fazer isso, você já está abençoando essa pessoa, quem sabe encaminhando-a na direção do Evangelho. Mesma coisa quando você chora na tristeza e você põe a mão sobre um ombro, sobre uma mão trêmula e diz assim, posso orar por você? E às vezes você vai orar em silêncio, só ao lado daquela pessoa. Não precisa fazer uma oração, botar a mão na cabeça e balançar a cabeça dela e gritar ali, não. Você segura a mão, fecha os seus olhos, mas avisa a ela o que você está fazendo. Posso orar por você? Você chora na tristeza deles. Vivam em harmonia. É o verso 16. Na nossa versão diz, tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. É basicamente você viver em harmonia. É isso que essa expressão significa. É essa a tradução dela. Não está se falando aqui de nós termos o mesmo modo de pensar dentro da igreja, porque não estamos na igreja agora. Você já viu? Você já teve que abençoar pessoas que estão perseguindo você. Não está falando de perseguição dentro da igreja. Embora isso possa acontecer, esse não é o contexto aqui. Pessoas que fazem o mal. Vai falar sobre isso logo depois. Esse é o contexto. Você está no meio dessas pessoas. E você vive em harmonia com elas. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. O que Paulo está dizendo aqui, o que o Espírito está falando através dele é o seguinte, irmão, você é crente, você sabe a realidade, espera-se que você veja o mundo da forma correta, e você está no meio dessas pessoas não crentes. Você, de repente, pode empinar o nariz. É uma das coisas que mais é uma tentação para a doutrina reformada, para a teologia reformada, é essa. Nós somos uma igreja batista reformada. Mas existe a tentação do nariz em pé, que é justamente o oposto do que a nossa doutrina ensina. Nós temos os arminianos, tadinho deles, né? Um dia eles vão... Eu conheci um calvinista, né? Ele disse, foi colega de minha esposa no seminário, né? E uma vez ele disse assim, presbiteriano, ser presbiteriano é só para pessoas inteligentes. Então, por favor, não pense que todo presbiteriano pensa isso, não. Tá? Não é assim, não. Graças a Deus. Ser reformado, crer na doutrina da reforma, crer nas doutrinas da graça, talvez a melhor forma de expressá-las, né? Sendo você batista, presbiteriano ou qualquer outra coisa, é você não ser sábio aos seus próprios olhos. É você, ao invés de ser orgulhoso, ser solidário com os humildes. Você se identifica com os humildes. É assim que você anda.
Logo a seguir, versos 17 a 19, não busque vingança, essa é a ideia. Não paguem a ninguém mal por mal. Você viu como é que estamos falando do contexto fora da igreja? Isso aqui não pode ser igreja. Não. Mal dentro da igreja não, isso não é uma igreja. Quando acontece algum problema dentro da igreja, isso é resolvido na base da disciplina, se essa é uma igreja cristã, se essa é uma igreja cristã saudável. Porque disciplina é desde os tempos da reforma, disciplina é uma das características de uma igreja saudável. Então, a disciplina resolve isso. É por isso que a igreja não deixa passar erros pura e simplesmente, mas disciplina conforme a orientação da palavra de Deus. Então, aqui estamos falando de algo fora da igreja. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. A ideia aqui, irmão, antes que você se alegre, eu espero que ninguém nessa igreja faça isso, né? Pode ter algum desavisado por aí que está dizendo, oba, então eu posso invocar, fazer lá igual Pedro e João, igual João e Tiago queriam fazer, né? Lembra? Eles foram passando uma cidade, samaritanos iam pernoitar lá, mas como eles estavam dando mostras, eram judeus, estavam para Jerusalém, fecharam as portas, não, aqui vocês não ficam. Aí os dois lá que se apresentam, né? Filhos do trovão, como Jesus chamou, né? Senhor, o senhor quer? Elias é um modelo, Senhor. Não é interessante como os modelos bíblicos podem ser mal usados? Você quer dançar dentro da igreja, diz, Davi dançou. Enfrentar gigante ninguém quer, mas dançar dentro da igreja é fácil, né? Aí os dois viram lá, Elias mandou descer fogo. O senhor quer que a gente ore e mande descer fogo do céu sobre esse pessoal, como Elias também fez? E já estavam lá com fósforo para acender. Aí o que acontece? Você lembra da resposta de Jesus para eles? Vocês não sabem de que espírito vocês são. Vocês não têm ideia do que vocês estão falando. Se eu fosse traduzir para o mauricês, eu ia traduzir o seguinte, eu nunca ouvi tanta bobagem em tão pouco tempo. Basicamente isso que Jesus está dizendo para eles. Vocês não têm a menor ideia do que vocês estão falando. Não, irmãos, esse versículo aqui não está dizendo dai lugar à ira de Deus, tipo, invoca a ira de Deus. Se fosse para invocar a ira de Deus sobre os outros, estaria dizendo isso aqui. Não é isso que está dizendo. Deixa com Deus isso. Sua atitude é a que vem depois. Façam o contrário. Fala o que a gente tem que fazer. Depois de dizer, olha, não tome a justiça nas próprias mãos, não se vingue a você mesmo. Né? Deixa com Deus, dá lugar. O Senhor disse, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. E, na verdade, todo o tempo você vai estar falando como Jesus, você vai estar falando como Estevão. Senhor, não lhes impute esse pecado. É isso que você vai falar. Você não vai falar bem feito, está vendo? Não, o crente não faz isso. O crente deixa com o Senhor e ainda pede, Senhor, tem misericórdia deles. O que o crente faz está no verso seguinte, se o teu inimigo, e aí ele cita Provérbios 20, 25, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, porque fazendo isto você amontoará brasas vivas, é como aquela brasa do churrasco que a gente compreende muito bem, né? Sobre a cabeça dele. De tudo que eu li a respeito dessa expressão, que é usada lá em Provérbios, a melhor figura que eu achei de onde ela pode ter provindo é de um ritual que havia no Egito antigo, onde uma pessoa culpada de alguma coisa era obrigada a pegar uma espécie de bandeja de metal e colocava-se ali brasa viva ali e ela tinha que botar isso em cima da cabeça e sair andando pelo meio da cidade proclamando a própria culpa e o próprio arrependimento. É como se aquilo estivesse queimando a consciência dela por causa do erro dela ali. Então pode ser que há muitas teses aí, não importa para a gente aqui, mas essa figura eu achei bastante interessante. A ideia é essa. Aquela pessoa que fez mal, o teu inimigo, aquele que Jesus disse, você tem que amar como a você mesmo. Se ele tiver fome, dá comida. Está com sede, dá a bebida. Não, ele fez mal a você, mas você faz o bem a ele. E você não faz o bem dizendo, está vendo aí, né? Anotou aí que eu fiz? Não, você só faz. Deixa com Deus, você só faz. Você presta o serviço. E assim você faz a ponte entre essa pessoa e o Evangelho.
mais de um cristão, discípulo de Jesus, obediente a Jesus, já ouviu de alguém: como você continuou sendo essa pessoa, mesmo eu falando aquilo de você? Você vai amontoando brasas, servindo, fazendo o bem. Eu chamo isso de buscar o constrangimento não intencional. Você busca o constrangimento, mas você não faz isso intencionalmente. Mas você faz. Na medida que você faz o bem. Deixa eu, antes de fazer a aplicação final, abrir um parênteses para dizer: irmão, nós não estamos falando de coisa que o coração humano faz de bom grado, não. Isso é coisa que o coração regenerado faz. Mesmo nas igrejas você vai ver pessoas com dificuldade de praticar isso. Pessoas que ainda têm que se render obedientemente a Jesus. Que cantam sobre Deus soberano, cantam sobre o governo de Deus, cantam sobre a obediência a Cristo, mas têm dificuldades em obedecer a Cristo. Final. O genuíno amor, versículo 9, só pode florescer num solo pactual. Para que ele seja sem hipocrisia, né? Você odeia o mal, o solo tem que ser pactual. É nesse solo da aliança que o genuíno amor floresce. Porque ele não busca esse ao invés daquele, mais aquela do que aquela outra, não. Ele vai na direção de todos, inclusive dos que estão de fora. Todas essas atitudes que eu mencionei, que Paulo mencionou, na verdade, elas podem ser mimetizadas, camufladas, simuladas, fingidas. Mas se olharmos mais de perto, a gente vai ver a diferença. O genuíno amor não busca sua causa no objeto, mas em algo fora e acima daquele que ama. Deixa eu repetir isso. O genuíno amor, o amor pactual, o amor que está aqui, ele não vê no outro a quem eu vou servir, se nele existe causa para que eu ame, se nela existe motivo para que eu a ame. Não. Ele vai buscar a origem do amor, a causa desse amor, em algo fora de mim, mas não é no outro. É acima de mim. É no Senhor. É lá em cima. É lá que o amor pactual busca a energia que ele precisa. Aliás, é lá que está a sua origem. É por isso que a nossa maior necessidade não é ser amados. Eu tenho dito isso aqui. A nossa maior necessidade é amar, pois é quando nós mais parecemos com o Senhor Jesus Cristo. O serviço pactual é que possibilita o exercício do amor sacrificial. Nós falamos sempre que o nosso amor é sacrificial. Inclusive o amor conjugal é amor sacrificial dentro da fé cristã. Mas a base pactual é que possibilita o exercício desse amor sacrificial. Seja com quem está perto, seja com quem está longe. Assim, a gente não reduz isso a simplesmente fazer alguma coisa. Não vale só fazer, irmãos. Só ir correndo para ajudar, simplesmente. O que vale é fazer de acordo com os princípios da aliança. Que princípios são esses? Tudo o que fazemos é no padrão de Jesus, o Filho. Tudo o que fazemos é no poder do Espírito Santo. Tudo o que fazemos é para a glória de Deus Pai. Esse é o padrão, ou os princípios, esses são os princípios do amor sacrificial ou da aliança que fundamenta esse amor. Tudo que a gente faz no padrão de Jesus, no poder do Espírito, para a glória de Deus Pai. O serviço pactual cristão é uma expressão de unidade, é um modo de dizer: eu estou ao seu lado e não vou me afastar daqui. Nem você vai conseguir me empurrar para longe de você. Porque mesmo se você se afastar de mim, eu vou continuar orando por você. É uma das coisas mais subversivas, é a oração por aquela pessoa que nem quer que você ore por ela. Mas ela não pode impedir você de amá-la, de estar próximo dela em oração e de continuar orando por ela. Foi por isso que Jesus disse em João 15,13, ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Ele estava falando aqui sobre a sua própria morte, morte física. Mas dar a vida é muito mais do que simplesmente morrer.
Jesus, quando chegou à cruz, já tinha, na verdade, derramado a vida dele em serviço a pecadores que não reconheceram, a pecadores que o rejeitaram, a pecadores que dificilmente conseguiram ver realmente quem ele era. Demônios viam quem ele era com muito mais rapidez do que aqueles que estavam à sua volta. E ele continuou derramando a vida dele, por fim a derramou na cruz, pagando o preço pelos nossos pecados, dando-nos salvação eterna. O maior serviço prestado na história foi com base em aliança. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, é sobre as palavras que ele disse. Esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue, que significa na minha morte, que significa no derramar da minha vida. Que nós sejamos seguidores de Jesus de fato, nessa e em todas as demais situações. Que assim ele nos abençoe. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos orar, como tem acontecido sempre. Nós vamos cantar e logo após encerraremos a transmissão, mas ainda seguiremos com o nosso momento, que é rápido, mas é o nosso momento de oração aí que nós temos apreciado muito. Então vamos orar e depois vamos cantar. 379 é o hino do cantor cristão, Laços Benditos, né? Os benditos laços são os do fraterno amor. E na última estrofe ele disse, dessa união nós vamos ser separados, no céu, eterna comunhão havemos de gozar. Preste atenção na letra desse hino, que nós não cantamos sempre, mas é um belo hino sobre a comunhão aqui e a comunhão que nos está reservada nos céus. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado porque o Senhor tem dado a essa igreja o exercitar o serviço aos santos, Senhor. Deus, que isso se multiplique cada vez mais intensamente, que todos aqueles que se tornarem membros dessa igreja, como aqueles que já o são, cada um de nós, Senhor Deus, tenha prazer em dizer, eu sirvo naquela igreja local. Eu sou servo dos meus irmãos e servo dos homens por amor a Jesus. Que isso tome conta do nosso ser e que nós vivamos com essa atitude de serviço, com base na aliança, porque o Senhor é Deus de aliança e é na base do sangue de Cristo que fechou, consolidou a aliança feita na cruz. É com base nisso que nós somos salvos e é com base nisso que a nossa vida é possível de ser vivida. Nós te louvamos, nós te agradecemos, pedimos que tu abençoes a todos aqueles que estiveram nos acompanhando ao longo dessa transmissão. Senhor, que a tua palavra fale aos seus corações. E qualquer uma pessoa que tenha ouvido e que ainda não se entregou a Jesus, que seja hoje uma noite de rendição, de arrependimento e de confiança em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. É a oração que fazemos nesse momento, no precioso nome de Jesus. Amém.